Oi, tudo bem? Meu nome é Vitor Coelho. Se você não conhece esse canal ainda, seja muito bem-vindo a ele. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar a respeito do Sabá de Lamas e da figura do Deus moribundo. Bom, primeiramente, para dar uma introdução, esse Sabá, esse festival de lamas, ele foi muito difundido através de Gerald Gardner, né? Embora não tenha sido ele a criar esse calendário, através da sua prática wiccaniana. E claro, com a difusão da Wicca, esses 8 festivais eles foram sendo incorporados em outras correntes iniciáticas, em outras vertentes esotéricas. A própria Irmandade de Isis acabou adotando esses 8 festivais com os mesmos nomes e alterando os ritos. Então, diversos outros caminhos espirituais também utilizam esses 8 sabás, embora tenha modificado bastante de como que o Gerald Gardner propôs inicialmente. Embora a minha prática espiritual também tenha transcorrido algumas mudanças, principalmente para corresponder melhor ao ambiente que eu vivo, ao clima, ao território, todas as condições da natureza mesmo, do solo que eu habito, então, ainda assim, eu gosto muito de trazer vários símbolos que foram proporcionados ali por essa corrente do Gardner. Dentro dessa roda do ano que a gente tem dentro da Wicca, a gente vai ver toda uma mitologia a respeito da vida, morte e renascimento do Deus, e da deusa também passando por esse processo de envelhecimento, rejuvenescimento, de vida eterna, tanto da figura do Deus quanto da deusa. Em especial, no Sabá de Lamas, a gente vai estar vendo a primeira morte do Deus. Então, a gente teria 3 mortes sucessivas, Lamas, Mabon e depois em Samhain, que seria a morte final, a morte da carne, mas seriam 3 sacrifícios do Deus. E isso é algo que eu queria trazer para análise desse vídeo, alguns aspectos simbólicos assim que impactaram muito na minha psique. Algumas chaves que eu comecei a perceber melhor e que me fizeram bem após vivenciar esses ritos, trazer isso de maneira mais profunda para minha psique. Como eu disse, nessa roda do ano, o Deus passa por 3 mortes. E essa primeira morte celebrada no Sabá de Lamas é a morte tanto do trigo quanto dos grãos. Por isso que é muito comum nessas festas ter a partilha de pães, a própria feitura dele, para que ele possa ser consagrado e partilhado pela comunidade, se assemelhando muito ao rito católico, né, que também tem suas origens pagãs, onde a comunidade se alimenta do corpo de Deus. Em Lamas, a gente já tem o prenúncio da morte do Deus. O sol já começa a decair, as horas solares acabam cada vez mais perdendo tempo para as horas lunares. Tanto que em alguns grupos esse festival também é chamado de a promessa da escuridão. Nesse sentido, ele vai nos conduzindo cada vez mais a um aspecto de introspecção nossa. Sem contar também que mostra essa caminhada consciente do Deus rumo aos portões do submundo, rumo aos portões da morte. Veja, antes de ele enfrentar essa morte final em Samhain, ele passa por outras mortes antes. E aí eu queria comentar já sobre esse aspecto psicológico nosso, né? Porque também é uma riqueza dentro dessa cultura a gente ter uma divindade que morre com a gente. Principalmente de uma cultura cristã e tudo mais, a gente acaba tendo o Deus que morre, mas também ele renasce, mas é uma coisa muito distante de nós, né? E já nessa figura desse Deus da vegetação é algo muito presente, algo muito próximo. E, de certa forma, traz um certo reconforto para nós, né? Pensar que em momentos que a gente passa por grandes portais, grandes desafios, grandes limiares, e que a gente realmente tem que passar por morte e renascimento, a gente ter essa figura dentro de nós, né? Ter essa figura no nosso coração de que o Deus também passou por esses portais. E quando a gente vai celebrando essas rodas, celebrando por diversas vezes esses ciclos, cada vez mais vai ancorando na gente uma perspectiva de lidar melhor com essa certeza inevitável que a gente tem. Cada grupo vai trabalhar mistérios específicos dentro de cada um dos sabás e pode adotar significados diversos para essas 3 mortes sucessivas. Mas quando a gente pensa nessa morte da semente e a gente vê que o Deus ainda não partiu para os portões do submundo, a gente pensa que é um momento onde o Deus ele percebeu que o poder dele está enfraquecendo e que ele vai doar essa parte da energia vital dele para que possa nutrir a comunidade, nesse caso através da semente, do grão. Então também é uma iniciação na vida da pessoa, né? Por mais que a gente saiba que a gente tem esse destino, não garante que a gente viva de alguma maneira minimamente digna em qualquer aspecto, né? De criar alguma profundidade em estar vivo, né? Muito pelo contrário, às vezes sem um despertar de consciência, a gente fica somente sobrevivendo. E eu acho que essa figura do Lamas, ela representa muito bem esse processo, assim, né? Onde a gente alcança um grau pequeno, que seja assim um pouco maior de consciência,
e percebe que a gente vai realmente partir para essa jornada e a gente vai deixar um legado ainda assim, né? Então, quando a gente percebe isso, a gente acabou ainda nem indo fazer a passagem, mas tendo a certeza da nossa passagem, que a gente está um pouquinho, cada dia mais dando um passo em direção a ela, a gente começa a se preocupar com que tipo de realidade que a gente vai deixar para os nossos descendentes, que tipo de vida que a gente vai nutrir a nossa terra. Então, para mim, esse Sabá de Lamas, ele sempre tem esse aspecto muito forte da gente perceber a nossa finitude e também quais as sementes que a gente deixa, que a gente pode distribuir a partir disso. E também é um mistério esse, né? A gente só tomar consciência da vida quando a gente está diante desse portal, quando a gente percebe que há essa escassez. Na internet você pode encontrar vários vídeos, vários textos, também em livros você vai encontrar muitas sugestões de rituais, de o que fazer nessa data, mas eu gostaria de sugerir uma também, né? Você pode realizar tanto na data, que é o mais recomendado, mas também tem momentos que a gente sente que a nossa roda interna sincronizou com esse momento do Deus, né? E eu sugiro fazer essa jornada, fazer uma jornada xamânica em direção à figura desse Deus velho, para você poder conversar com ele e ver o que em você que precisa ser sacrificado em prol da sua comunidade, em prol de uma vida mais saudável, de uma vida mais sadia, e o que esse sacrifício traz de semente para a posterioridade. Claro, são rituais desafiadores, né? Acho que essa é a melhor palavra. Desafiadores, mas a gente pode fazer vários trabalhos energéticos em cima disso para poder nos auxiliar. O importante é reconhecer esse simbolismo e ainda assim encontrar nessa figura divina um certo amparo. Pensar que o próprio Deus passa por isso e que quando chega a nossa vez humana de passar por ele, a gente não está desacompanhado. O próprio Deus passou por isso, assim como nós iremos passar.